O Endrick é uma força da natureza, né? O Endrick é inexplicável. O Endrick, eu não consigo explicar o Endrick. O Endrick, ele é um jogador de todas as valências. Que é algo muito importante. Hoje, o mercado do futebol, ninguém vai investir num bem hoje, num apartamento aqui no Recreio dos Bandeirantes, sem olhar e saber quanto que vale. Você chama um consultor imobiliário, ele vai fazer aquele mapeamento para ele, esse apartamento vale 2 milhões. Mas espera, o cara tá pedindo 5, então você não vai fazer isso. A mesma coisa com o atleta. O atleta é muito difícil de precificar, porque são várias variantes e de um dia do outro, no futebol o cara dorme pobre e acorda milionário. O atleta que tá no auge, ele pode estar numa curva de ascensão ou de declínio. Então a gente não consegue comandar muito isso. E o que acontece no valuation? Quais são os fatores que nós utilizamos para fazer esse valuation do atleta? Quantidade de jogos, os scouts dele ali, as informações de jogo dele, os números dele dentro de jogo, processo de evolução, histórico de outras lesões histórico de outras negociações que esses clubes fizeram com características parecidas com a dele. Então é uma gama de fatores que a gente levanta para conseguir chegar a um valor médio desse atleta de mercado. Então vamos supor, o Flamengo vai vender o João Gomes. Quais são os fatores que vão impactar ali? O mercado, ele tá de olho em atletas hoje, como o Fred, um amigo nosso aí de Copacabana, de Ipanema, um botafoguense, ele fala sempre, o meu 5 é o 10 agora. Porque é o que o mundo tá querendo, é esse volante que consegue armar a jogada, que consegue levar a bola para dock. É esse que o mundo quer. Então é um jogador que eles estão vindo buscar no Brasil. Na Inglaterra já tem 4, 5 volantes brasileiros que estão em clubes e eles vão levar ainda mais, né? Você vê aí o Andrei agora. Não, então como que... Eu lembrei de 2 na hora que tu falou. Eu lembrei do menino do... Fui pra Copa, Bruno Guimarães, e lembrei do menino do Vasco, que tá no Aston Villa. Não, o Douglas. Cracaço, joga demais, muita bola. Falou agora, eu lembrei dos 2. Sim. Ainda tem o Fabinho no Liverpool. Tem Casimiro, foi pro Manchester. Eles querem um volante brasileiro, tá na moda. Antigamente era o lateral tá difícil. Isso, porque antes era lá na frente, acho que o atacante. É verdade. Aí virou meia e agora é verdade. Eles estão em busca sempre eles estão buscando esse jogador o tempo inteiro. Eu não tinha reparado, mas tem. Essa é a realidade. E aí o que acontece? Esse valuation desse atleta, ele teve um valuation no João Gomes. O clube quer entender qual que é o potencial de crescimento desse atleta. Por isso que hoje é tão importante, Fernando, os clubes brasileiros que estão negociando, sempre permanecer com uma fatia. Vamos pegar o Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes do Benfica, que foi agora pro Chelsea. O River Plate ganhou mais agora com os 30% que ele ficaram com a segunda venda do que com 70% que vendeu. Entendeu? Que a valorização de um atleta sul-americano, quando dá certo lá, a média eu não sei hoje, mas a média de um jogador brasileiro que estava... Nós somos o maior fornecedor de jogadores do mundo. Né? E na média estava em torno de 2 ou 3 milhões, mas o mesmo atleta, quando dá certo lá, em torno de 30, 40 milhões. É que tem um fator, Anselmo, que eu gosto muito de falar, que é pouco discutido. Eu acho que é algo fundamental do futebol, que a gente tem que ter essa noção, que um dos fatores que impactam mais numa negociação no mercado é a moeda local. A gente se esquece disso. E aí, quando vai falar, o João Gomes foi vendido para a Europa, ele foi por 100 milhões, vamos supor. E aí, lá dentro da Europa, 100 milhões de reais. Aí, lá dentro da Europa, ele é vendido por 100 milhões de euros, mas é o mercado da moeda deles, não é a moeda brasileira. Então o Brasil vendeu ele por 100 milhões e lá ele foi vendido por 500 milhões. Espera aí, mas são mercados diferentes. Sim. 100 milhões de reais, aqui dentro do Brasil, é muito dinheiro. Na Europa, 100 milhões de reais são 20 milhões de euros. Isso aí não impacta como impacta os 100 milhões de euros. Entendeu? Então são moedas diferentes. Isso daí é um fator importantíssimo que a gente sempre tem que falar isso dentro do futebol, porque parece que às vezes a mídia utiliza o valor de acordo com o que vai beneficiá-la. Vendeu muito barato, vendeu muito caro. O storytelling é de acordo com as convicções da pessoa. Não pode ser. Então por isso que eu falo, o valuation é muito importante, até mesmo para um clube, até mesmo as SAFs agora vão começar a fazer isso, que é quando for vender um atleta, quando eles forem colocar o balanço do clube, eles vão colocar lá, a gente avaliou que esse atleta vale isso e vendemos por isso, por esses fatores, esses diversos fatores que impactaram para que a gente pudesse vender esse atleta. O Andrei do Vasco. Sim. Foi vendido o Andrei agora do Vasco.
o Andrei já vale o dobro do valor. O sul-americano que ele fez, esse atleta, ele já vale o dobro. Ele é um volante que foi vendido, que foi artilheiro da competição, campeão artilheiro, vai com tudo pro Mundial, e é prospecto para ser titular numa Olimpíada. Isso. Já um atleta que, aí eu não sei quanto que o Vasco ficou dele, mas tem que ter ficado. Verdade. Ficou com certeza com 20%. Tem que ter ficado. Um percentual. No mínimo. Não tem como não fazer. E ele foi antes, e normalmente, antigamente, os caras não faziam isso. Não. Eles não vendiam antes de uma competição como essa. Verdade. Não é isso? Segurado. O próprio Vinícius Júnior, ele foi vendido depois da competição. Depois. Só que o Vinícius foi sub-17. Agora é sub-20. O Vinícius foi vendido num patamar menos, como o menino do Palmeiras. Também o Hendrick. O Hendrick, tá falando aí. Desculpa, galera. A gente tá aqui sem comer aqui. Henrique, você é vendo? Não, tô bem. Irmão, como é que... O caso do Hendrick, assim... Fantástico. O Hendrick, se buscar na rede social, já falava que ele valia isso. É mesmo? Eu falava que o valuation dele era 60 milhões. Só procurar. Eu brinquei com ele agora no Jogo das Estrelas, né? Sim. No Maracanã, no Zico. Aí, tava ele, o Marcos Paulo e o Jefinho. Jefinho também, Jefinho fantástico. Os três. Eu saí com 20 minutos com um estiramento na posterior. Para, molecada, era jogo de brincadeira, não sabe brincar. Cara, assim, ali eu pude perceber o quanto aquele moleque é forte. E dentro da tua experiência, quanto o fator genético facilita para esses meninos performarem mais cedo e serem vendidos. Sim. O Hendrick é uma força da natureza, né? O Hendrick é inexplicável. O Hendrick, eu não consigo explicar o Hendrick. O Hendrick, ele é um jogador de todas as valências. E principalmente, eu acho, de uma força psicológica muito grande, né? O Hendrick tem um vídeo dele de uns 3 anos atrás, que ele conta chorando da história que o pai dele não tinha o que comer e só tinha comida pro Hendrick. E aí ele falou: pai, eu vou mudar a nossa vida. E em 2 anos ele mudou a vida de toda a família. Então, esse menino, até dos que não nasceram. Até dos que não nasceram. O psicológico desse menino é muito, muito à frente do... Não sei, ele é muito maduro, a cabeça dele é muito à frente. A maneira dele de se comunicar, ele fala muito bem, ele se comporta muito bem, ele aceita muito bem a derrota, apanhar. Pode ver que não é um cara que você vê dando piti. Ele é muito querido pelo elenco, já dá pra ver, né? Teve um caso lá do goleiro o Everton, né? Fez uma aposta com ele, foi comprar um tênis pra ele, não sei quantos mil. Eu vi essa história. Então eu acho que ele é uma força da natureza. E a gente vai, daqui a alguns anos, nós vamos comentar sobre o fator Hendrick. É a transformação do futebol brasileiro, um ponto do Hendrick vai ser uma chave vai ser um divisor de águas, Fernando. O que eu vejo de divisor de águas do Hendrick? O Hendrick foi um jogador captado primeiramente pelo São Paulo. Isso que eu te perguntar também. O São Paulo não quis pagar, não quis investir, porque a base é investimento. Então você tem que ter um budget da tua base com um fator ali já focado nesses atletas jovens. Separado para isso. Tem que ter para isso. Tanto que o João Paulo, para mim, hoje é o maior executivo do futebol brasileiro, o João Paulo Sampaio do Palmeiras. Quando esse menino foi dispensado do São Paulo, o empresário dele ligou pro João Paulo e falou: o Hendrick mandou o vídeo e falou: o que o pai dele quer? O pai dele, sabe o que o pai dele pediu? Um emprego para ganhar 2 salários mínimos e um aluguel de uma casa. O João Paulo falou: pode mandar ele agora. É mesmo? O clube assumiu essa responsabilidade. O Palmeiras, o João Paulo assumiu, levou o menino. Em 4 anos, o menino é a maior venda da história do clube. Se pesar o Neymar, é a maior venda da história do Brasil. E o outro ponto que é muito importante do Palmeiras, né? A transformação da base do Palmeiras é algo tão contínuo que o Palmeiras é o primeiro clube a alcançar em menos de 10 anos 1 bilhão com venda de atletas, né? O Palmeiras alcançou 1 bilhão agora com venda de atletas em 7 anos, lá do João Paulo trabalhando. E atletas de base, muitos desses atletas nem chegaram na equipe profissional. Então a base do Palmeiras é um caso a ser estudado. E ainda tem Estevão agora, né? Que é mais um fenômeno, um menino de 15 anos que está chegando. E o Palmeiras ganhou tudo ano passado na base. Não, mas ganha tudo. Nos últimos 7 anos o Palmeiras tem ganho sempre. Só faltava a Copinha. Aí agora é bicampeão da Copinha. O Palmeiras ganha tudo na base. O Paulista, o Palmeiras, o último Paulista que o Palmeiras tinha ganho, acho que era em 70 e pouco.
E de 2015 para cá, o Palmeiras ganha todo ano, chega a categoria, pelo menos João Paulo, João Paulo, é um fera. O cara era do Vitória, foi pro Palmeiras trabalhar lá com o Alexandre Matos e com o Cícero, e ele fez a revolução. E o caso do Endrick, eu falo que isso vai ser muito importante, Fernando, porque os clubes vão passar a captar cada vez mais jovens os atletas. Os clubes europeus. Brasileiros. Os europeus já estão mapeando há muito tempo. O Rodrigo, do Real Madrid, ele era mapeado pelo Liverpool desde os 13 anos de idade. E o Liverpool não teve coragem de contratá-lo. Ficou com medo. 50 milhões. O Liverpool gastou aí mais de 400 milhões em contratações que não deram nada para eles. E o Rodrigo tá no Real Madrid, campeão de tudo ali também jogando. Joga muita bola.